OSI significa Interconexão de Sistemas Abertos e é uma estrutura conceitual de como os aplicativos se comunicam em uma rede. Existem 7 camadas dentro do modelo e a representação das camadas é usada para ajudar os usuários a identificar o que está acontecendo em um sistema de rede. As camadas do modelo OSI são normalmente descritas da camada superior para baixo. As camadas são chamadas de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física. Estas camadas são fornecidas por uma mistura de drivers de placa de rede, sistemas operacionais, aplicações e hardware de rede, que facilitam a transmissão de sinais para Ethernet, fibra ótica, Wi-Fi ou outros protocolos sem fio. Descrevemos as camadas de cima para baixo, sendo que a camada superior é a camada de aplicação ou camada 7. Esta é a camada com a qual a maioria dos usuários interage e você a reconhecerá. A camada de aplicação fornece serviços de rede ao usuário final. Esses serviços são protocolos que funcionam com os dados que o cliente está utilizando. Um desses protocolos pode ser o HTTP, que é usado com os navegadores de internet como Google Chrome, Firefox e Internet Explorer. Outros exemplos de aplicações que usam esta camada são o Microsoft Office, Microsoft Outlook e Skype. Todos esses aplicativos interativos fornecem um conjunto de serviços que permitem à camada de aplicação fornecer e receber dados da camada de apresentação. A camada de apresentação, ou camada 6, executa a tarefa de converter dados de um formato para outro. Por exemplo, considere comprar algo em uma loja online. Estas transações são normalmente tratadas em uma transmissão segura, o que significa que os dados que passam entre a loja ou a aplicação web transmitirão dados criptografados para a camada de apresentação e precisarão ser decriptografados e processados. Essa camada lida com a tradução dos dados da camada superior, que é apresentada em um formato da aplicação para o formato de rede e vice-versa. Depois que a camada de apresentação processa os dados de um formato para o outro, as informações são então passadas para a camada de seção ou para a camada de aplicação, dependendo se os dados estão sendo transmitidos ou recebidos. Na camada de seção, ou camada 5, ocorre a construção, direção e conclusão das conexões entre os dispositivos. Esta camada suporta vários tipos de conexões, além de ser responsável pela autenticação e reconexão caso ocorra uma interrupção da rede. Depois que a seção é estabelecida, os dados passam de ou para a camada de transporte. A camada de transporte, ou camada 4, é responsável pela transmissão de dados pelas conexões de rede. Esta camada coordena a quantidade de dados a enviar, a velocidade de transmissão e gerencia a conexão fim a fim. Dos protocolos mais amplamente conhecidos para aplicativos da internet, esses serviços podem ser fornecidos pelo Protocolo de Controle de Transmissão, ou TCP, e Protocolo de Datagrama de Usuário, ou UDP. Outros protocolos oferecem recursos adicionais, incluindo recuperação de erros, fluxo de dados e retransmissão. Uma vez que a camada de transporte tenha completado sua função, os dados são então passados para ou da camada de rede. A camada de rede, ou camada 3, trata do roteamento dos dados. Depois que os dados chegam a esta camada, cada pacote é examinado para concluir se os dados alcançaram seu objetivo final. A camada envia os dados para o destino correto nas transmissões de saída e também recebe as transmissões de entrada. A parte IP do TCP/IP é a camada de rede comumente conhecida por camada de rede para a internet. Essa camada também gerencia o mapeamento entre endereços lógicos, endereços IPs e endereços físicos. Isso é feito por meio do Protocolo de Resolução de Endereços, ou ARP. Os dados são então passados para a próxima camada necessária, que é a camada de enlace de dados.
A camada de enlace de dados, ou camada 2, é considerada a mais complexa das camadas. Essa camada é frequentemente dividida em duas subcamadas chamadas de controle de acesso à mídia, ou MAC, e controle de link lógico, ou LLC. Quando essa camada recebe os dados da camada física, ela verifica se há erros de transmissão e, a seguir, empacota os bits em frames. A partir daí, essa camada gerencia os métodos de endereçamento físico para as camadas MAC ou LLC. Um exemplo da camada MAC inclui as especificações do protocolo de 162.11, rede sem fio, bem como do protocolo Ethernet. Na camada de enlace, os dados passam de ou para a camada final do modelo OSI, que é a camada física. A camada física, ou camada 1, é a camada responsável pela parte física e elétrica do modelo. Esta camada abrange os cabos de rede, plugs de energia, pinagem de cabos, frequência de rádio sem fio, conectores, transceptores, receptores, repetidores, pulsos de luz, tensões elétricas e etc. Ao solucionar problemas, normalmente este é o primeiro lugar por onde começar. Faça as seguintes perguntas: o dispositivo está conectado? A placa de rede sem fio está funcionando? Nessa camada, o modelo transmite os bits de dados digitais da camada física dos dispositivos de origem através dos meios físicos, que podem utilizar sinais elétricos, mecânicos ou de rádio, para a camada física do dispositivo de recepção ou de destino. O modelo OSI é um guia para desenvolvedores e fornecedores para facilitar o processo do desenvolvimento de produtos de comunicação e software, que funcionarão em cooperação com o modelo comumente estabelecido. Depois de entender o modelo, você poderá entender quais protocolos e dispositivos serão compatíveis uns com os outros.